Olá, hoje vamos a mais uma questão do hashtag Caiu no Enem. O que eu vou trazer aqui para ti é uma questão envolvendo um conteúdo que é um dos conteúdos mais cobrados no Enem, que a gente chama de ondulatória. Especificamente essa questão, vou trabalhar com o som. E, mais do que resolver esta questão, eu vou explicar quais são os conceitos envolvidos para resolver essa questão. Então acompanhe comigo, vou fazer uma leitura dela até para a gente contextualizar e tu entender um pouco melhor do que se trata essa questão aqui. Então vejam bem, uma questão do Enem de 2017. Fala então que nós temos um instrumento musical onde ele diz que é produzido o som aqui por meio de uma fonte. Ao chegar aqui no ponto A, estas ondas se dividem em duas, uma percorrendo o trajeto ADC e outra o trajeto AEC. Diz no texto base que quando estes dois trajetos têm o mesmo comprimento, detecta-se aqui um som muito intenso. Quando aumenta-se o lado esquerdo, como está na figura, disse no texto base que detecta-se aqui nada de som. Então, ele vai te dar a seguinte pergunta no nosso enunciado. Desta forma, conhecida a velocidade do som aqui no interior desse tubo, é possível determinar o valor da frequência desse som. Tudo bem. Ao pensar nessa situação, ao ler o texto base e o enunciado, é quase que automático para ti que está te preparando para os vestibulares que se trata de uma questão de ondas. Afinal de contas, ele fala de ondas sonoras, te dá uma velocidade e pede a frequência. Quase que automaticamente, tu deves lembrar lá de uma fórmula que é velocidade igual comprimento de onda vezes a frequência. Tá, o problema me dá a velocidade, pede a frequência. Como é que eu vou encontrar o comprimento de onda? Isso deve ter alguma relação com esses valores aqui e com essas duas situações. Quando numa tu detecta um som muito intenso e na outra um som nulo. Então vamos começar a resolver essa questão e, primeiro, o que significa eu ter ou eu detectar aqui por meio desse detector um som muito intenso? Bom, estas ondas que vêm para cá vão se encontrar com as ondas que vêm para cá. E nesse encontro vai dar o que a gente chama de um fenômeno ondulatório chamado interferência. E nós sabemos que nas interferências há a possibilidade de termos interferências construtivas, o que nos dará um som muito intenso, ou interferências destrutivas, o que nos dará sons muito pouco intensos, ou até nulos, caso essa interferência seja destrutiva total ou totalmente destrutiva. Para a gente entender perfeitamente esta questão e várias outras questões que já caíram e que irão cair ainda no Enem e outros vestibulares, a gente precisa entender um pouco mais sobre interferência. E aqui eu vou me basear na interferência deste tipo de onda, que é uma onda transversal. Eu sei que o som, que é daquela questão, é uma onda longitudinal. Por quê? Porque a direção de vibração é a mesma direção de propagação das ondas sonoras. Mas trago aqui também uma outra representação de uma onda transversal, cuja vibração ocorre numa direção perpendicular à de propagação. Trouxe aqui porque eu acho que é mais fácil de enxergar esse padrão de interferências em ondas transversais do que longitudinais. Então foi uma questão de facilidade e também de uma comparação. O meu objetivo com esse slide é que tu entenda como que ocorre a interferência construtiva e destrutiva. Então vamos lá, vamos supor que numa mesma região se encontrem esta onda 1 e esta onda 2. Como é que eu enxergo que haverá uma interferência construtiva nesta situação? Simples. Note. Esta parte aqui, ó, fazendo uma linha de referência, tá? Tu vais perceber que este pulso
com fase positiva vai interferir com este pulso de fase positiva também. Em outras palavras, se eu tenho um pulso assim e outro pulso também assim, eles vão se encontrar e vão se somar, dando uma interferência construtiva. Da mesma forma como, por exemplo, este pulso aqui, ó, que está para baixo, vai se encontrar com este pulso para baixo, o que também vai dar uma interferência construtiva. Por que é construtiva? Porque tens uma para baixo com pulso negativo, outro com pulso negativo. Quando eles se encontram, vão se somar, mas para baixo, mas vai dar uma soma. Então significa que, tanto aqui quanto aqui, haverá interferências construtivas. E isso acontece com qualquer outra parte desta onda, com todos os pulsos. Agora, olha só o que eu vou fazer. Repare que a diferença vai ser pequenininha. 1, 2, 3 e... Se essa onda se deslocar um pouquinho para a direita, o que acontece? Porque antes ela estava aqui, ó, alinhada com a outra. Agora eu desloquei ela um pouquinho para a direita. Note o que vai acontecer agora. Olha o que acontece quando este pulso encontra este pulso. Tu percebe que agora nós temos um pulso com fase negativa se encontrando com um pulso de fase positiva. Então o que acontece é que tu vai ter uma interferência destrutiva. Então tu vai somar um valor positivo com um valor negativo, eles vão diminuir, dando uma interferência destrutiva. Então o que eu quero te dizer é que lá naquela primeira situação, no nosso instrumento, quando nós tínhamos uma interferência construtiva, que é esta situação, detectava-se um som muito intenso. Aqui nós temos agora uma interferência destrutiva. Detecta-se nada de som lá naquele detector. Qual é a diferença entre eu ter uma interferência construtiva e destrutiva? Repare, vou colocar algumas linhas de referência. Tu percebe que esta passagem de uma interferência construtiva para uma destrutiva significa que uma dessas ondas percorreu uma distância um pouquinho maior do que a outra? Se assim tu percebeu, tu deve notar que essa distância aqui equivale ao comprimento de um pulso. E aí vem, uma onda completa tem que ter o pulso de cima e o pulso de baixo. Ou seja, essa distância aqui equivale à metade do comprimento de uma onda. Resumindo, a passagem de uma interferência construtiva para uma destrutiva significa que essas ondas que antes estavam em fase, agora estão defasadas. Defasadas quanto? Meio comprimento de onda. Por que aconteceu essa defasagem? Justamente porque eu aumentei um dos lados. Então eu tenho distâncias diferentes. Então significa que essa defasagem equivale a esta diferença nos comprimentos percorridos. Então, última coisinha que tu pode te enganar. Repare, o quanto que foi percorrido a mais por esta onda em relação àquela onda lá. Ah, professor, um eu tenho 30 e outro tem 40, então andou 10 centímetros a mais? Não. Repare, ao aumentar 10 centímetros do lado esquerdo, tu aumentou 10 centímetros aqui em cima e 10 centímetros aqui embaixo. Então, no total, no lado de cá, esta onda percorreu 20 centímetros a mais do que o lado de lá. Pegou? Esses 20 centímetros equivalem ou correspondem àquela defasagem das ondas, que passaram de uma interferência construtiva para uma destrutiva. Ou seja, essa diferença de comprimento equivale àquela diferença de fase, que é meio comprimento de onda. Professor, é sempre assim? Sempre que o problema te dá, ó, está ocorrendo um padrão de interferência e passou para o outro, por exemplo, no nosso caso, de construtiva para destrutiva ou de destrutiva para construtiva, quando for estas passagens consecutivas, sim, sempre equivale a meio comprimento de onda. Logo, tu deve concordar comigo que, só vou brincar um pouquinho com as unidades, porque as nossas respostas lá, a gente vai ter que trabalhar a velocidade em metros por segundo, que o problema dá, e eu não posso trabalhar o comprimento de onda em centímetros.
tá? Mas eu posso dizer que o comprimento de onda vale 40 centímetros, o que equivale a 0,4 metros. Sabendo então o comprimento de onda e sabendo a velocidade, que é 320 metros por segundo, eu encontro a frequência. Vamos lá. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Como eu sei que a velocidade vale 320, como eu sei que o comprimento de onda vale 0,4, eu encontro essa frequência. 320 dividido por 0,4, isso dá 3.200 por 4, que dá 1.600 por 2, que dá 800. Esta frequência equivale então a 800 Hz. Ok? Novamente, o meu intuito com esse vídeo não é só resolver a questão, mas te explicar os conceitos envolvidos, porque é isso que vai te ajudar a resolver qualquer outra questão que já caiu no Enem, envolvendo esse conteúdo, mas principalmente que vai te ajudar a fazer a próxima questão na próxima edição do Enem ou qualquer outro vestibular que venha a cair isso daqui. Ok? Muito bem, espero que tu tenha gostado desse vídeo, mas principalmente que tu tenhas compreendido. Eu sou o Professor Freza, um grande abraço e até a próxima.